Bom, agora são 9h14, eu vou conversar com a nossa convidada de hoje. Ela é psicanalista, psicoterapeuta vibracional, com programação neurolinguística, especialista em medicina oriental e energética, mestra em Reiki e graduanda em biomedicina, em estudos da física quântica e espiritualidade. Trabalhou como professora por 13 anos, mas há 6 anos atua como terapeuta. Recebo Tereza Ferraz para a nossa entrevista. Seja bem-vinda, Tereza. Bom dia. Bom dia, muito obrigada por eu estar aqui. Nossa gratidão, imensa gratidão. E agradeço a todos também, né, por estar nos ouvindo. E vamos falar desse universo que você atua. Mas primeiro eu preciso te fazer uma pergunta. Você é mato-grossense? Eu nasci em Minas e meus pais vieram para o Mato Grosso. Eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos 5 anos de idade. Em que região de Minas você nasceu? Em que cidade? Que município? Raul Soares. Raul Soares. Aham. E aí veio, o que os trouxe a Mato Grosso? Eu acho que foi a dificuldade que os meus pais encontravam. Fala Né, mais pertinho, por favor, do microfone. Isso. a dificuldade, a pobreza que os meus pais viviam lá com vários filhos. E então ele veio à procura de uma vida melhor. Ah, bacana. E quando vieram de Minas para Mato Grosso, foram morar onde? Nós fomos morar diretamente em Jauru. Em Jauru? É, E até hoje você mora em Jauru? até hoje eu estou lá. Região linda. Muitos É. morros lá. Eu conheci uma nascente muito bonita em Jauru. Lá tem uns pontos turísticos, tem o Lago Azul, muito É. bonito. Aham. O pessoal faz rally uma vez por ano também. Bacana. É. Aquele trecho entre Jauru e Ponte Lacerda já foi asfaltado? Tá fazendo agora. É. Aham. Agora que está construindo asfalto Porque ali. para a gente ir a Ponte Lacerda ou Rondônia, se quiser sair da BR-174 passando por Mirassol, Quatro Marcos, Araputanga, Jauru e tal, só falta aquele trecho, só faltava aquele trecho, né, entre Jauru e Ponte Lacerda, né? Só. Passando ali pelo Vale de São Domingos agora, né, o Exato, asfalto, exato. que Aham, atende também ao Vale de São Domingos. aham. Agora eu acredito que já esteja finalizando. Que eu passei uns 2 meses atrás, já estava na terraplanagem. Que bom, que bom. Eu gosto muito daquela região, fiz alguns trabalhos no passado em Jauru. Tem um grande amigo lá, talvez você conheça, o nome dele não é João Leite, mas ele é conhecido como João Leite. Ah, o João Leite, é Wilson o nome dele. É Wilson, Wilson. verdade, Aham. verdade. Vereador há quase um século É. lá. Ele ainda é vereador, não? Ainda é vereador. É mesmo? Sim. Pensa no... Ele é desde o século passado, ele é vereador lá. Ave Maria. Você Sim. conhece ele, professor? Demais. Transmito um grande abraço, é um grande amigo. Levo sim. Gosto com muito certeza. dele. Às vezes eu vinha para Cuiabá e eu ligava para ele e falava, vou passar em Jauru para almoçar com você. E visitava ele. Gosto muito do João. Uhum, Que muito bacana. Como é o nome dele? Wilson. Ele é Wilson, mas ninguém conhece ele por Wilson, Ninguém é João conhece, Leite. João Leite. Então o apelido é João Leite. O apelido é João Leite. Sabe por quê? Ah. Inclusive como vereador, é João Leite. Aham. Né? Sabe por quê? Você lembra do goleiro do Atlético, João Leite, que foi um não, fenômeno mas é que é lá? por E ele jogava bola, era goleiro. Ah, É, pois nem eu sabia dessa. é verdade. Naquela época eu narrava futebol. Aconteciam uns torneios 24 horas lá em Jauru. Eu ia lá fazer cobertura e tal. Verdade. É, muito bom, muito bom. Era. Mas vamos falar do assunto, senão vamos ficar com saudosismo aqui falando de Jauru, tá vendo? Mas leve o meu abraço ao meu amigo João Leite. Sim. Então você atuou como professora por 13 anos em Jauru. Sim. A sua primeira formação é professora. Minha primeira formação foi professora. E aí você fez psicanálise como psicanalista e passou a atuar como terapeuta. Uhum. O que diferencia psicanalista de psicólogo? A psicologia e a psicanálise caminham junto até determinado ponto. Depois de um determinado ponto, a psicanálise abre um leque, aonde vai estudar outras técnicas bem mais aprofundada. A gente entra bem mais profundo nos estudos sobre Freud, né, freudiano, e Jung.
E então a gente entra nas técnicas onde a gente vai fazer também, aprender também um pouco de hipnose, um pouco de levar a pessoa, guiar a pessoa até um determinado momento e chegar em um ponto, em um trauma, em alguma situação que ela viveu, que somente está registrado no subconsciente, aonde a pessoa não lembra, mas o subconsciente guarda esse registro, e isto pode ser um problema que a pessoa vive durante toda a vida e não consegue descobrir. Então, com essas técnicas, a gente consegue levar a pessoa até o determinado momento em que a própria pessoa se depara com aquela situação, vive aquela situação, e a gente consegue fazer amenizar, a gente fala ressignificar. Aquilo então influencia no meu comportamento, mesmo não fazendo parte das minhas lembranças? Sim, porque está no subconsciente registrado. E o nosso consciente e o subconsciente, ele funciona como se fosse um espelho. O que está lá no subconsciente é jogado para o consciente, os reflexos. E isto atua no nosso corpo como se fosse algo que estivesse acontecendo ali naquele momento, mesmo que a pessoa não se lembra, mas o corpo recebe aquelas informações. Interessante, Tereza, que você falando, me veio assim um exemplo da nossa prática diária para entender isso aí. É como se você tem lá o computador e aí você vai criando pastas, né? E você cria lá uma pasta com alguma coisa que você viveu ou trabalhou, e os anos vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, você vai se envolvendo com outros trabalhos, outras coisas, e você não mexe mais naquela pasta, cai no esquecimento, e aí só que você nem lembra mais. Aí às vezes você vê o nome da pasta, vai lá, ai, o que é isso aqui? Você nem lembra o que é. Aí você clica, tem alguma parte da sua história, da tua trajetória ali. Esse é um comparativo errôneo ou é mais ou menos isso? Não, é mais ou menos isto. É. Uhum. A nossa mente, ela funciona como um programa de computador. É mais ou menos dessa forma. Então aquelas pastinhas que ficam guardadas lá, por mais que eu não as acesse, elas existem e elas interferem no meu dia a dia, no meu comportamento? Interfere. A ciência hoje comprova que algo que acontece durante a gestação pode ser, se a mãe sofreu tipo algo que muito marcante, isso pode influenciar a vida da criança. Puxa. Até mesmo quando ela estiver numa fase adulta, na terceira idade, independente. E aí que a psicanálise entra para fazer essa transformação. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você atuou 13 anos como professora, Sim. e o que levou você a, de repente, a entrar para a psicanálise? Olha, eu Porque é sempre... muito complexo, né? Uma coisa é Sim. você estar em sala de aula, dando aula, ensinando. Você atuava em que área? Eu sou formada em letras, aí eu trabalhava em português, inglês e literatura. Então, isso aí é ensinamento, né? Você tem regras, vai ensinar, tal, tal. Aham. Aí, de repente, você vai trabalhar com a cabeça, a mente das pessoas, o consciente, o inconsciente. São distintas. O que levou você? Olha, eu sempre fui muito apaixonada pela questão mental. Isso é uma coisa assim que me deixava. É uma paixão que eu tive mesmo. Mas eu acho que isso está muito relacionado com a vida que eu tive, né? Quando os meus pais vieram de Minas para o Mato Grosso, a gente vivia numa situação bem precária, e nós viemos para o Mato Grosso, e até que os meus pais fizeram a primeira colheita, a gente não tinha o que comer. Então eu via minha mãe naquele desespero, porque ela dizia: meus filhos vão morrer tudo de fome, eu não tenho o que pôr na panela. E eram quantos filhos?
Nós somos em 14 irmãos. Nossa. Imagina o desespero de uma mãe, Ah, não Maria. tendo o que comer e tendo 14 filhos. 14 bocas. Fora dele é do pai. Fora dela é Então, do pai. Então aí existe É. todo um trauma disso aí também nessa sim. história. Aí eu via minha mãe chorando sem saber o que ia colocar na panela pra gente comer. E eu me lembro das lágrimas dela e ela colhia mamão verde, inhame, porque o inhame é nativo, né? Ela colhia e colocava dentro de um tacho com uma fornalha. Não tinha uma pedra de sal, não tinha uma gota de gordura ou óleo para colocar. E ela cozinhava aquilo ali e a gente comia para não morrer de fome. Então, e eu sempre desde criança tive uma curiosidade. Eu me questionava para Deus, falava assim, mas por que fulano tem tanta coisa e por que a gente está aqui, né, nessa situação? Por quê? Então, e esta questão nunca saiu da minha cabeça. E aí eu fui crescendo e sempre perguntando. Aí veio a internet, mais conhecimento. Eu olhava as pessoas viajando, tirando fotos lindas. E eu questionava para Deus, falei assim, mas como? Isso não é certo. Deus não pode ser injusto assim com um e com o outro. Por Não. que essas desigualdades? Sim. Aí essas perguntas só veio ser resolvida a partir do momento que eu conheci a psicanálise. Porque aí eu conheci a psicanálise, a física quântica, porque nós atraímos para nós conforme as vibrações, as nossas emoções. É que aquilo que a gente joga para o universo, a gente recebe, né? Então, eu comecei a entender dessa forma. Eu estou conversando com a Tereza Ferraz, ela é psicanalista, psicoterapeuta vibracional, professora, enfim. E você falou, Tereza, sobre perguntar para Deus, e perguntar para Deus, e questionar Deus. E aí você diz assim, e eu só fui entender isso com a psicanálise. A espiritualidade e a psicanálise se opõem ou se compõem? Ela se compõe, É? sim. Inclusive, o que me levou também a estudar um pouco da física quântica também é a espiritualidade. Eu sou apaixonada pela espiritualidade, em conhecimento espiritual. Então, Né? mesmo entendendo isso e não tendo as respostas na tua espiritualidade lá atrás e só entendendo com isso, a tua fé permanece. Eu acho que ela aumentou significantemente. Sério? Aumentou, sério. Porque aí eu passei a conhecer, ver a espiritualidade de uma outra forma, de uma outra maneira, que é baseado na ciência, né? Porque hoje, Mas elas não se opõem? A fé e a ciência? por incrível que pareça, hoje a ciência e a espiritualidade estão caminhando de mãos dadas. É mesmo? Sim. Tem um filme, posso indicar um filme? Claro, fica à vontade. Tem um filme que ele não é muito considerado filme e um documentário, chamado de Design Inteligente. Design inteligente. Ali, Anota aí, Carioca, design inteligente. Design inteligente. Você não sabe escrever design? Escreve Sim. design. Eu escrevi até melhor se eu tivesse a minha caneta aqui. E aí, então esse filme mostra isso de certa forma? ele vai mostrar através de um cientista. São vários cientistas hoje que estão buscando a espiritualidade, a cura através da espiritualidade. Então, assim, esse cientista, ele começa a estudar, se eu não me engano, ele é um físico. Através da matemática, ele comprova, matematicamente falando, ele comprova, através de uma ciência exata, que a inteligência, que é o nosso planeta, existe uma inteligência permeando tudo
e que nós ainda não somos capazes de entender, mas que existe essa inteligência superior à nossa, existe. Ah, com certeza, né? Então esse cientista, ele vem mostrando isso daí até nas folhas das plantas. Deus está presente nas folhas das plantas, em tudo. O design da nossa orelha, ele comenta isto, né? É o design de algumas folhas das plantas, a medida do nosso braço quando a gente abre os braços. Então tudo tem um código. Tudo existe códigos mostrando a presença de Deus no universo, em tudo, em tudo. Que coisa impressionante. Bom, e aí você, atuando como psicanalista, como psicoterapeuta, você trabalha com treinamento mental e emocional? Sim. Como é que é isso? Como é que eu treino mentalmente? Deixa eu dar um exemplo. A partir do momento que a pessoa sente uma dor, se ela começar a treinar a mente dela para ela não sentir aquela dor emocional, ela consegue eliminar aquela dor. Ah, então aí vem aquilo que você falou do nosso inconsciente, ou inconsciente não, subconsciente, onde tem aquela pastinha esquecida lá que não faz parte da nossa lembrança, que interfere no meu comportamento. Então, é esse treinamento que vai me levar a abrir essa pastinha e Sim. resolver esse conflito? Sim. O que a gente chama de expansão de consciência. Aí nós temos, com isso a gente tem uma expansão, porque nós somos energia. Na física quântica, a física quântica ensina e mostra cientificamente que tudo que existe no universo é energia. Tudo está em expansão, inclusive nós. Nós estamos em constante expansão. E muitas vezes as pessoas não conseguem expandir a mente por causa dos traumas, por causa das crenças limitantes. E a partir do momento que ela começa a trabalhar a sua mente, treinar a sua mente, ela consegue quebrar vários paradigmas, aonde ela consegue ter uma expansão. E uma vez a mente expandida, ela não é mais como era antes. Então, uma dor, uma vez curada, ela não regressa novamente para o corpo da pessoa. Então, um trauma curado, ele não vai voltar mais. Porque a pessoa começa a entender aquele trauma, a entender o que ela viveu ali como uma experiência que ela veio para esse planeta para passar por aquela experiência toda, para ela ter um desenvolvimento espiritual, um crescimento, uma expansão. Você fala de traumas e crenças limitantes. O trauma é algo que fugiu do teu controle. Você Sim. sofreu um trauma por determinada situação. Uhum. Agora, a crença limitante, é esse termo que você usou? Sim. A crença limitante, ela vem às vezes, de uma questão cultural, de ensinamentos e Sim. tal. Uhum. Ela pode ser prejudicial e ela impede, então, a nossa expansão mental, a nossa evolução? Ela pode fazer isso? Sim. Em alguns casos? Sim. Existe a crença limitante, que ela pode ser prejudicial, sim. Tipo, uma pessoa que tem muito medo, ela tem uma crença de algo ali dentro dela. Ela vai acreditar, eu não vou sair na rua porque tem um bandido lá que vai me pegar. Então ela fica com aquela crença dentro dela e isso torna ela limitada para resolver certas situações. Porém, existem outras crenças que nos ajudam a evoluir, como, por exemplo, a pessoa que sai de uma situação porque ela acredita em si próprio e ela diz, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso, eu consigo sair dessa situação. É uma crença boa. Então, ela não é uma crença limitante. A crença limitante é aquela que vem da sociedade, ela vem da família. Muitas vezes os pais prendem demais os filhos e acabando que os filhos ficam aquela criança retraída, não consegue desenvolver na escola por conta da pressão que os pais colocam, ou a igreja e tudo mais, né, que a gente tem a sociedade em si.
E isto é prejudicial. E aí há que se diferenciar, ô Tereza, fé e religiosidade, Sim. né? Uhum. Porque às vezes a religiosidade, ela é mestra em fazer isso, né, com as pessoas. Exato, exato. Então, Conceitos religiosos e por aí vai. uhum, Né? Uma coisa é você exercitar a sua fé. uhum. Agora, a outra coisa é você seguir dogmas e preceitos que às vezes te limitam. Esses são limitantes, Né? né? Infelizmente. A psicanálise, essa psicoterapia, ela vai ajudar então você a entender isso Ajuda. e vencer essas barreiras? Sim. E o que é a programação neurolinguística? É a PNL, né? Programação Neurolinguística. Ela está muito baseada na questão mental, né? Que é o neuro, né? É a linguística. Então, a ciência é uma ciência também que está junto com a física quântica, trabalha muito essa questão também, porque nós vamos atuar diretamente no cérebro, na mente. Então, no sistema emocional. Então, tudo está envolvido no mesmo sistema. Né? Não sei se você já ouviu falar em PNL, Programação Neurolinguística. Uhum. É isso daí. A gente vê que você é especialista em medicina oriental, né? Sim. E medicina oriental e energética. Hoje, a medicina oriental a gente vê há muito tempo, né? Mesmo hoje ela já é mais conhecida, já é mais difundida, as práticas de meditação e por aí vai. Hoje também há um encontro disso. Hoje, a exemplo da ciência e da espiritualidade, está caminhando juntos, de mãos dadas, como você disse. A medicina oriental, ela também se aproxima disso, ela também faz parte desse contexto? Sim, ela faz parte, ela explica muito sobre a dualidade, né? Então, e nós vivemos o que a física quântica também traz, essa questão da dualidade. O yin e o yang é pela medicina oriental, né? Tudo é dual, tudo existe uma dualidade. O bem e o mal, o preto e o branco, o gordo e o magro. O gordo e o magro, a noite e o forte, dia. Né? Então é assim. Então nós vivemos numa dualidade. As nossas emoções, elas são duais. Existe a dualidade dentro de nós próprios, né? Então lá no Yin e o Yang, não sei se se o senhor já ouviu falar sobre esta questão dos meridianos que existe dentro do nosso organismo. Eu já ouvi, mas eu confesso que não entendo bem. Né? Então, os meridianos são canais de energia que sobe e desce. Então, faz o movimento chamado Yin e Yang. Essa é uma dualidade que existe em nós, então. Interessante. Para completar o todo. Porque e nós somos... o necessário é que haja um equilíbrio entre os dois? Um equilíbrio. Nem tanto Yin, nem tanto... Tem que ter esse equilíbrio, né? Para que as nossas emoções também... E, inclusive... Os tratamentos da medicina oriental, quando a gente um desequilíbrio energético, e que realmente é quando essa dualidade, às vezes, está em desequilíbrio e afeta um órgão. E quando a gente vai fazer a anamnese do cliente, a gente faz toda a análise aprofundada para descobrir aonde é que está o desequilíbrio. Em qual órgão que está o desequilíbrio? Como, por exemplo, cada órgão vai guardar um tipo de emoção. A tristeza, ela é guardada no pulmão. Então, uma pessoa que desenvolve problemas pulmonar, a tristeza está guardada lá, no pulmão. Então, quer dizer, esse desequilíbrio mental, espiritual, ele reflete no físico? No físico, com certeza. Ele reflete no físico. As nossas emoções é o que diz sobre a nossa saúde. Então, quando você atua com a psicanálise e em todas essas áreas que a gente citou aqui, você está ajudando a pessoa a encontrar o equilíbrio e, consequentemente, isso vai trazer uma saúde física para ela. Sim, E você também trabalha com Reiki, você é mestra em Reiki. Primeiro explica pra gente aí o que é o Reiki.
O reiki é uma forma de terapia que a gente faz com as mãos, né? Nós somos fonte de energia. Assim como Jesus fez tantas curas através das mãos, nós também temos o poder de fazer curas através das nossas mãos. Quando a gente vibra boas energias, o nosso campo eletromagnético, ele tem 2 metros. O campo do Senhor é capaz de atingir o meu por conta da distância. Então, se eu estiver com uma pessoa que vibra uma vibração muito baixa, aquilo vai me afetar. Mas se eu estiver com uma pessoa que vibra em alta vibração, também vai afetar. Então, o reiki, a gente trabalha com as próprias mãos, tem os sinais que a gente faz nas mãos e a gente impõe as mãos sobre a pessoa que está com aquele desequilíbrio. A gente não fala doença, nós falamos desequilíbrio. Então, a gente impõe as mãos e a energia que existe, que é positiva, que a gente tem que estar com uma energia elevada, tipo a energia da gratidão, que ela é bastante alta, do amor, da paz, da autoiluminação, e impor as mãos sobre a pessoa em um determinado momento e pedir a Deus, porque Deus ela é superior a tudo, né? E Deus é que vem através da nossa energia, através da nossa gratidão, fazer a cura, fazer o milagre ali para aquela pessoa. Quando você fala assim, nós podemos, nós fazemos, você está dizendo nós, pessoas, seres humanos, ou só pessoas com a formação que você tem? Olha, qualquer pessoa é capaz, tem o poder, tem o dom da cura. Então, isso vem comprovar através da psicanálise, da psicoterapia, enfim, da programação, do reiki, aquela passagem que Jesus diz que obras maiores farão, quando ele fala das obras que ele fazia, ele diz assim, obras maiores farão. Exato. Então, qualquer pessoa que se dedicar, que entender o processo, vamos dizer assim, que toma posse dessa energia que ele tem através de Deus, ele tem, você falou, qualquer pessoa tem o dom da cura. Todos nós temos o dom da cura. Né? Basta a gente querer. Nós somos canais de energia abertos para que o poder divino se comunique através de nós. Então, nós não fazemos nada sem Deus. Porque no momento que eu quero ser canal, eu me torno canal. Para que Deus age na minha vida, isso é do reiki. Então, assim, através das minhas mãos, eu impondo as mãos sobre a pessoa, mas eu tendo certeza que a energia está vindo de cima, né? Eu estou conversando com a psicanalista Tereza Ferraz, e você falando aí, Tereza, você fala tanto de Deus, né, e diz que é Deus agindo através de mim, e aí eu vejo que ainda há preconceito nisso, né? Ainda existe muito preconceito por questão de religiosidade e não de fé, porque tem muitas pessoas extremamente religiosas que às vezes diziam, e ainda com certeza tem aqueles que dizem que essas práticas do reiki, da PNL, da psicanálise não são de Deus. Existe ainda esse preconceito? Existe. Mas isso são coisas que... Isso não é fé, isso é religiosidade. Isso é religioso. Isso é religiosidade. A pessoa que acredita dessa forma, eu acho que ela não faz uma boa leitura da Bíblia. Que é essa citação que o Senhor disse, ela está em ela permeia todos esses estudos, né? A física quântica, a psicanálise, o reiki. Então, ela está permeando essa colocação aí, ela permeia tudo isso. Por quê? Isso diz que nós somos canais abertos de energia, nós somos canal para que Deus comunique. Então, como que uma pessoa que é tão religiosa, talvez entende tanto sobre a religiosidade, mas ela não tem esse entendimento, né? Então... o que você falou, essa passagem que eu citei, ela está muito explícita no livro de João,
ali nos capítulos 14, 15 e 16, Jesus parece que ele chega a insistir com a gente, para que a gente peça a Deus em nome dele e que nós vamos fazer obras maiores do que as que ele fez, inclusive se nós pedirmos a Deus em nome de Jesus. E aí, quando eu falo, Tereza, de fé e religiosidade, para que o nosso ouvinte entenda, fé é aquilo que eu acredito ao ler a Bíblia, onde eu deposito a minha fé num Deus criador, num Deus que se fez homem e se entregou na cruz do Calvário e que é o autor e consumador da minha fé, e no Espírito Santo dele que vive em mim por promessa dele. Então, eu estou dizendo isso, a minha fé me faz crer nisso, sem nenhum intermediário. É eu e esse Deus que é uno e que é trino. Entendeu? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A religiosidade me leva muitas vezes a aceitar conceitos, dogmas, limitações e me encher de intermediários aí para que eu possa falar com esse Deus aonde eu tenho acesso. Eu estou errado ou não? Tá certo. Não é assim? Sim. Quando você fala desse Deus que permeia tudo isso, essa energia positiva que vem de Deus na psicanálise, na psicoterapia, no PNL, na medicina oriental, no Reiki, é esse Deus. É esse Deus. Criador. Sem dogma, sem colocar medos, porque nós temos um Deus que é Pai. Sim. Que ama incondicionalmente. Incondicionalmente. E aí, como que, se você falar para uma criança, se você fizer isso, o Papai do Céu vai te castigar. Né? Então, assim, a criança cresce com medo. A criança tem aquele medo e cresce achando que Deus... Um Deus brabo, carrasco, durão. E Deus é amor. E Deus é amor. Deus é amor e ele age através de nós. Então, por que tem essa dualidade aí? Porque ele deixou essa dualidade, porque o próprio universo é que nos vai dar aquilo que eu estou emanando para ele. Se eu emano gratidão, alegria, felicidade, tudo isso vai retornar para mim. Mas, se eu emano raiva, ódio, tristeza, rancor, então assim, a minha vida vai ficar travada e eu vou caminhar por um caminho cada vez mais obscuro, né? Então, Deus é amor, Deus ele já deixou essa dualidade para nós entender. O meu caminho é este, aqui. É tão grandioso que você para e fala assim, né? Você lembra Jesus dizendo assim, né? Se ouvires a minha voz e guardares os meus mandamentos. E aí os mandamentos, quando perguntaram para ele qual era o grande mandamento, ele falou assim, ame Deus indistintamente, acima de tudo e de todos. E ame ao próximo como a ti mesmo. E o segundo é tão importante quanto o primeiro. E aí ele fala quais são os mandamentos, ele se resume nisso. Porque quem ama não mata, quem ama não calunia, quem ama não rouba, quem ama não adultera, então pronto. Né? Aí então ele diz assim, ame a Deus e ao próximo, ame, né? E se ouvires a minha voz e guardares os meus mandamentos, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele vos dará. Então é tão interessante isso, e aí às vezes a gente fica querendo criar caminho, criar intermediário, sabe? E não é bem assim. Para a gente fechar, Tereza, eu estou conversando com a psicanalista, psicoterapeuta, mestra em Reiki, graduanda em biomedicina, Tereza Ferraz. Tereza, eu falei aqui, graduanda em biomedicina, em estudos da física quântica e espiritualidade. Isso tudo caminha junto também? Tudo caminha junto. O que me levou a entrar agora ultimamente na biomedicina para eu entender um pouco mais sobre o corpo humano, sobre os órgãos, porque a medicina oriental nos leva muito para esse lado, mas a gente vai estudar mais a questão energética. E já
na questão da psicanálise, a gente entra muito no sistema glandular. Então, as nossas emoções, elas mexem muito com as nossas glândulas. E a gente tem uma glândula aqui no meio do peito, ela é chamada de timo. Então, quando a pessoa muito depressiva, a glândula, ela faz isso aqui, ó, ela se contrai. Ela se fecha. Ela se fecha. Se contrai. E nela se contraindo, a tendência é daqueles hormônios, que são o hormônio da timo, ela não vai conseguir produzir esse hormônio. O sistema imunológico cai. A pessoa tem tendência de desenvolver várias doenças ali, porque o sistema imunológico caiu. Da mesma forma, eu digo para as pessoas, o carinho, o afeto, o amor, principalmente dentro da família, isso é extremamente importante, porque isto vai dilatar a nossa glândula timo e vai fazer com que a família toda tenha uma melhor saúde. Ela dilatando, ela vai irradiar. Vai irradiar. Coisas boas, energia positiva. Energia positiva e vai o sistema imunológico, a alegria dentro de casa, o amor em casa. Então, assim, é o ambiente que nós precisamos. E a gratidão, que eu queria falar um pouquinho sobre o assunto, se o senhor me permitir. Por favor, nosso tempo já estourou, mas vamos lá, rapidinho para a gente falar sobre gratidão, que é tão importante. Então, a gratidão é a frequência do nosso universo, a frequência mais alta que tem. Ela está entre 900 a 1.200 Hz. Ela está acima da autoiluminação. E a pessoa que faz a prática de gratidão, ela consegue desenvolver no próprio organismo o hormônio da felicidade, que são 4. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. É a serotonina, a dopamina, a endorfina, a serotonina e a ocitocina. A pessoa grata, a gratidão não é simplesmente o fato de falar muito obrigado, mas é o fato de olhar no seu passado, na sua vida, agradecer o que você tem hoje, com aquilo que você tem, e olhar para o seu passado, e não com sofrimento, mas olhar com gratidão e falar: nossa, eu venci isso daqui, eu cheguei a tal nível, como que isso me ajudou? Às vezes eu tenho pessoas que vêm me contando casos de família: eu sou maltratada pelo meu marido. Falei: olha isso com gratidão, tem que ter gratidão, porque aquilo tem que trazer experiência. Nós estamos nesse planeta com tudo tem aprendizado. Tudo tem aprendizado. Então, a nossa experiência desse planeta é imensa. Então, nós temos que aproveitar só o lado bom. Então, quando a gente chega nesse nível de agradecer com o coração, as duas glândulas nossas, que uma está no centro da cabeça e a outra aqui, na testa? Sim, no meio do tipo olho entre aqui, as sobrancelhas. Entre as sobrancelhas. Ela abre e nós recebemos, como nós somos canal, através dessa glândula, nós recebemos muito mais o poder divino através dessa glândula. Você vê como que tudo converge, né? O que a gente lê quando a gente lê a Bíblia? Em tudo dai graças. Em tudo, não está dizendo assim, só naquilo que você gostou, só aquilo que te fez feliz, só aquilo que te agrada. Não, está dizendo assim, em tudo. Em tudo. Tem uma outra passagem, Tereza, que diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não é só na alegria, na felicidade, nos bons momentos, não. Em tudo que há em mim. O que há? Eu sempre reflito nisso. O que há em mim hoje? Hoje há uma alegria, então vou bem dizer, né? Hoje tem uma tristeza, tem uma angústia, vou bem dizer. Porque a palavra diz: em tudo dai graças, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Exato. É tão interessante que você vai falando nessa visão de psicanálise, de reiki, de biomedicina, e em tudo que você fala,
agora ficou claro para mim como que a ciência e a espiritualidade caminham juntos, porque elas se convergem. Ela se converge. Né? Uhum, Ô, Tereza, já estouramos o tempo. Avisa o Pacífico aí que a gente vai invadir um pouquinho o horário dele, Aguinaldo. Mas para a gente fechar, você hoje atende as pessoas, você está lá em Jauru, como é que é o teu sistema de atendimento? Eu faço atendimento presencial e faço atendimento online também. É. Uhum. E quem quiser chegar até você, tem uma rede social onde consegue Eu tenho um meu contato? Instagram, É? tenho meu Instagram e tenho o WhatsApp, né? O Insta é @? @ Tereza Ferraz, Tereza com S, tá? Tereza com S, Ferraz com Z. Ferraz com Z. Uhum. Eu.Tereza Ferraz. @eu.Tereza Ferraz. Uhum. Muito Aí bem. você me encontra lá. Eu vou estar de cabelo curtinho, porque eu não mudei ainda meu perfil, preciso de fazer uma mudança lá, mas ainda não fiz. E quem acessar o teu perfil vai ter o contato pelo WhatsApp, essas coisas? Tem. Lá consegue falar com você? Consegue. É porque você pode dar o número agora, mas às vezes a pessoa esquece ou não anota, ou anota errado e tal. Uhum. É 65? É 65 99671 7292. 9671-7292. 99671-7292. Uhum. Ou Exato. então, @eu.Tereza com S, Ferraz com Z. E lá exato. vai ter o teu WhatsApp. Vai ter isso, o Instagram, e ali tem o WhatsApp. Pode mandar mensagem através do Instagram também, que eu estou sempre respondendo as mensagens, fazer os primeiros contatos. Aí por ali também eu posso estar respondendo e entrando em contato com as pessoas. Além do atendimento na área da psicanálise, você é palestrante? Sou. Atende convites Atendo. também? Escolas, empresas, eventos? Também por lá? Também por lá. Que bom, né? Que bom. Então Tereza, eu quero deixar em aberto também, se alguém estiver, né, com interesse, eu estou à disposição. Né? Vem sempre a Cuiabá, não? Venho sempre. Né? E aqui pode atender presencialmente também ou não? Posso. Pode, né? Posso atender presencialmente. Então tá bom. Tereza, brigadíssimo, viu, por vir compartilhar um pouco da sua história e do seu conhecimento conosco. A gratidão é toda minha. Nossa, é um imenso prazer estar aqui, uma felicidade tão grande que eu, nas minhas orações de cada manhã, que o meu dia não começa sem as minhas orações, o que eu faço, em primeiro lugar, emanar o amor do meu coração para todos os pontos aonde eu vou. Ah, que bom, que bom. E hoje, que nós somos, nós temos, como eu trabalho com Reiki, o nosso coração é a fonte de energia do amor. Então eu mando este amor em energia para onde eu vou durante o dia. E hoje eu já fiz isso para todos vocês aqui da rádio mesmo. Que privilégio, né? O nosso de você ter estado aqui e emanado esse teu amor para conosco aqui. Obrigado, viu? Nossa, eu que agradeço imensamente. E que nós tenhamos outras oportunidades, né? Que uma outra hora você possa vir para a gente bater mais papo. Se Deus quiser, né? E Ele quer, porque a partir do momento que nós decidimos, nós sonhamos, que nós desejamos, Ele já permitiu. Opa, que bom. Então, a partir do momento, né, que eu quero, que eu desejo, aí eu alinho o meu pensamento com o meu sentimento e a minha ação, aquilo dá certo. Porque Deus já permitiu, eu tenho só que acessar. É igual um canal de rádio. Como vocês estão aqui na rádio, tem o botão, né? A gente vai lá e acessa como é que fala? A frequência. A frequência, ou seja, nós já estamos no ar, já estamos falando. Agora quem quer nos ouvir, vai lá e liga. Acessa a frequência que quer. Então nós temos a nossa frequência. Que bacana. E que as nossas frequências possam estar alinhadas em breve, mais uma vez. Eu acredito. Obrigado, Tereza. Um ótimo dia. Leva meu abraço ao meu amigo João Leite. Eu que agradeço, tá? Vou levar sim, com certeza. Muito Conversei com a psicanalista Tereza Ferraz. O carioca ficou até suave. Eu achei que você estava até cochilando. Não, tão ligadão que você está assim. Muito. De tão sereno que você estava olhando para a conversa, carioca. E eu quero até encerrar, dar hoje o bom dia, né? E amanhã, dizendo que feliz é aquele que possui
sabedoria suficiente para reconhecer em cada minuto da vida um motivo para agradecer a Deus. Amém. Informação, música e prestação de serviço. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM.